Os desafios da construção civil na Paraíba, a possibilidade de estudos para engorda nas praias. A conversa de hoje do Poder em Debate é com o novo presidente do Sinduscon na Paraíba, Osais Mangueira. O Poder em Debate está no ar. Osais Mangueira, nosso convidado de hoje, muito obrigado, viu, por sua presença aqui no Poder em Debate. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios da construção civil em João Pessoa e na Paraíba. A Paraíba despontando no Brasil todo. João Pessoa, a queridinha do Brasil, foi descoberta aí por grandes grupos, turistas que visitam a cidade. A construção da Paraíba, a construção civil na Paraíba, está preparada para absorver essa quantidade de pessoas que têm procurado a nossa capital e o nosso estado? Estamos sim. Como você falou, a João Pessoa é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Isso, o turista, quando chega a João Pessoa, atraído pelas belezas naturais que são divulgadas pelo governo do estado, prefeitura, que faz um excelente trabalho de divulgação da nossa cidade, do nosso estado, eles também, ao chegar, se encantam com o nosso parque imobiliário. Isso surpreende eles. Eles não esperavam ter uma construção tão desenvolvida como a que nós temos. Nós temos uma arquitetura que eu não tenho medo de dizer que não fica a desejar arquitetura nenhuma do Brasil. Prédios absolutamente bem concebidos e bem construídos. Arquitetos e engenheiros muito competentes que conseguem colocar a construção civil de João Pessoa entre uma das melhores do Brasil. Então esse turista que viria a João Pessoa para gastar durante 2, 3, 4 dias aqui, ele, ao ver os apartamentos que nós disponibilizamos no mercado imobiliário, desperta nele uma vontade de morar aqui, de usufruir por essa cidade, pelas belezas e pela tranquilidade que é morar em João Pessoa. Ele pensa em ter isso como uma segunda moradia, como uma moradia que ele venha um dia a usar na aposentadoria. A gente fala muito disso, João Pessoa sendo procurada, a Paraíba aparecendo no Brasil todo como um destino muito procurado. Isso impacta, gera algum impacto no preço do metro quadrado aqui? Porque o nativo, o pessoense nativo diz, vai ficar impossível, não vou mais conseguir comprar a minha casa própria em função desse boom imobiliário que a cidade vive. Como é que a gente está hoje no ranking do Nordeste no que diz respeito ao preço do metro quadrado? Saiu agora há pouco uma pesquisa a nível nacional do FIPZAP e o metro quadrado em João Pessoa foi ficou entre os 4 que mais se valorizaram. Uma valorização em torno de 15%, mas a notícia boa é que nós somos um dos metros quadrados mais baratos do Brasil. Então, ou seja, é uma cidade que ainda tem muito a se desenvolver, ainda tem muito espaço para se comprar apartamentos, casas, terrenos num preço muito mais interessante do que em outras cidades. Só para entender, apesar dessa valorização que a gente vem registrando, né? Quando a gente olha o ranking das capitais do Brasil, João Pessoa ainda é atrativa, ou seja, tem um metro quadrado ainda abaixo da média das capitais do Nordeste do Brasil. Com certeza, ainda somos um dos metros quadrados mais baratos entre as capitais brasileiras. Qual o nosso principal diferencial, na sua opinião, do ponto de vista da construção civil, o nosso diferencial? Quando a gente olha para as capitais do Nordeste, qual o principal diferencial de João Pessoa e da Paraíba? Eu acho que João Pessoa ela tem uma característica que é muito marcante e que nós defendemos e que gostamos, que é o nosso ordenamento dos prédios próxima à orla, próxima à beira-mar, que eles começam com prédios mais baixos que vão ficando mais altos ao longo dos primeiros 500 metros, o que torna a nossa orla absolutamente diferenciada. O gabarito. Isso, o gabarito. Isso é um grande patrimônio que nós temos e o Sinduscon tem total interesse na defesa desse gabarito. O que no passado foi criticado como um empecilho, né, para o desenvolvimento daquela região da cidade, hoje é um atrativo, né? Isso virou um ativo importante para o estado. Sem dúvida, é um grande diferencial que nós temos em relação às outras cidades litorâneas do Brasil. Como o Sinduscon atua junto aos seus filiados para evitar que a gente tenha aqueles registros de prédios que foram construídos ou que estão em obras acima da altura permitida? O que é que o Sinduscon tem feito nesse sentido para evitar que isso aconteça?
A construção civil ela é um processo artesanal, ele não é um processo que a gente possa, às vezes, ter a exatidão que se espera. A passagem de alguns casos que foram mencionados na imprensa da altura permitida pela lei, ela não foi feita de forma dolosa. Foi algo que, para atender algumas normas que norteiam a construção civil, norma de desempenho, norma de bombeiros, se precisou elevar um pouco a altura do pé esquerdo e extrapolou a altura prevista para aquele local. Mas o que eu acho mais importante é que, mesmo essa excesso que se fala em 40, 50 centímetros, ou seja, são alturas que eu considero pequenas, ela não muda o conceito do que o legislador quis para João Pessoa. Quando a gente pensa numa lei, pelo menos a minha opinião, Sim. a gente tenta entrar na cabeça do legislador, o que é que ele pensou quando ele bolou aquela lei. E aí eu tenho convicção que esse extrapolamento que houve, e que a gente pode criar regras para que ele não ocorra mais, ele não mudou o pensamento do legislador, não mudou o conceito que se pensou para João Pessoa quando se criou esse gabarito. Uhum. Não há nada que você não vai ver, nenhum prédio em João Pessoa que destoe dos demais, inclusive esses prédios que estão com Qual a solução que o Sinduscon tem defendido para esses casos que foram parar na justiça, inclusive, tem decisões judiciais reclamando esses construtores que tiveram esse excesso, que praticaram esse excesso? Qual é a solução que o Sinduscon defende para esses casos específicos? O que eu imagino é que deve-se analisar cada caso e, ao se verificar isso, se nota que o prédio em questão ele não destoa da sua vizinhança. Então, dito isso, não é algo que possa estar causando um grande impacto na paisagem, na ventilação, no sombreamento de João Pessoa. Então, eu espero que os poderes constituídos, o Sinduscon, a gente sente e tente criar maneiras de que isso não se repita, mas que a gente passe por essa transição de como se estava sendo feito e como a gente poderá passar a fazer sem que isso leve empresas a quebrarem. Isso não é interessante que essas questões elas passem tanto tempo para serem solucionadas e acaba criando notícias negativas para a nossa cidade, o que não é interessante. Presidente, tem uma fala sua que repercutiu bastante recentemente, que diz respeito à questão dos estudos para uma possível engorda da orla aqui em João Pessoa. Esse tema é um tema sempre muito polêmico. Quando ele vem, o fato de colocar o tema na mesa já gera uma grande repercussão. A gente está vendo a experiência de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, que fez recentemente. O que é que o Sinduscon tem conversado sobre a possibilidade desses estudos? E, na sua opinião, a engorda aqui em João Pessoa, ela seria em quais praias, em qual formato e se é viável aqui em João Pessoa? Esse assunto ele veio para o assunto de João Pessoa novamente, mas foi o secretário de Turismo, Vitor Hugo, que tocou nesse assunto novamente, e o Sinduscon foi perguntado sobre ele, não fomos nós que pautamos esse assunto. Isso é pauta da prefeitura, e quando fomos perguntados, nós nós temos opinião sobre qualquer assunto que seja tratado em João Pessoa, que seja por bem de João Pessoa. O que a gente defende é que se faça a discussão de forma clara. A gente costuma ter vários preconceitos a discutir questões ambientais em João Pessoa. Se fala na engorda da praia, já se diz que é contra sem saber os benefícios que ela possa trazer para a cidade. E é isso que a gente defende, que a prefeitura tenha a oportunidade de passar para a sociedade a engorda da praia e as consequências favoráveis para a cidade que ela possa vir a ter. Os ambientalistas vão falar de alguma questão que possa ser desfavorável, mas essa parte de licenciamento ambiental, existem órgãos competentes que se encarregam de fazê-lo. Então eu acredito que a discussão seria muito mais produtiva se nós nos atesse a discutir se é bom ou ruim para a cidade, se é bom para a mobilidade da cidade, mobilidade urbana, que é um grande gargalo, ao ter mais faixas de rolagem na zona de orla, é evidente que o tráfego ia fluir com mais tranquilidade. Proteção do continente com o avanço do mar, se é uma boa solução em alguns pontos da praia também. Essa era a discussão que nós precisávamos ter. Porque na parte ambiental, aí eu confio nos órgãos que licenciam. Uma obra, para ela ocorrer, ela só ocorre a nível municipal, estadual, federal, com licenciamento ambiental. Então, se ela é danosa ambientalmente, o próprio órgão ambiental não vai licenciar e ela não vai ocorrer. Então, se discute
a questão ambiental sem sermos competentes para isso. Eu acho que a gente Perfeito. precisa analisar os benefícios que qualquer obra possa vir a ter para a nossa cidade. E tudo que for bom para João Pessoa, o Sinduscom apoia. Quando a gente olha os desafios de João Pessoa, o senhor falou de mobilidade, o senhor falou da necessidade dos estudos para viabilidade ou não de intervenção na praia. Eu queria saber qual o principal desafio da construção civil em João Pessoa na atualidade. Como nós falamos, o nosso principal desafio hoje é mão de obra. Nós estamos tendo um crescimento bem considerável. O PIB da Paraíba teve um crescimento em 2024 de 6,8%, enquanto que o PIB nacional foi 3,3%, quer dizer, crescemos mais que o dobro do PIB nacional. E a construção civil, ela representa 40% do PIB industrial da Paraíba. Um PIB de um estado não é feito só da indústria, tem um comércio e tem serviço. Mas nós também participamos de forma bem ativa na movimentação do comércio e do serviço Claro. na construção de um prédio, enfim, isso Claro. É fato. E aí a falta de mão de obra vai ser o nosso grande gargalo da indústria da construção civil e da indústria como um todo. Está mudando o perfil do trabalhador da construção civil? A gente tem tido dificuldade hoje em dia de que os filhos dos nossos trabalhadores queiram seguir a carreira dos pais. Uma renovação. Exato, eles têm sido tentados a aderir a novas profissões, como ser Uber, tanto de moto como de carro. Pensa numa vida com mais liberdade de horário, mas que não tem toda a proteção que um trabalho regulamentado, carteira assinada com a construção civil oferece. O senhor falava sobre isso, exatamente, sobre os benefícios de trabalhar na construção civil, que tem uma jornada de trabalho. Detalhe esses benefícios, por exemplo. Isso é um preconceito que a gente precisa quebrar. Se fizermos uma pesquisa com os jovens que estão concluindo o terceiro ano agora, já completando seus 18 anos, ele vai pensar em trabalhar em vários setores da economia e a construção civil nem passa na cabeça dele. Ninguém vai dizer que quer ser pedreiro, né? Por exemplo. Exato, né? mas aí é onde entra o trabalho que nós pensamos em fazer. É um objetivo nosso, em parceria com a FIEP, que, através do Senai, e com a Prefeitura e o Estado, de termos acesso às salas de aula para fazer palestra mostrando o que é trabalhar na construção civil. Nós temos uma jornada de trabalho que se concentra de segunda a sexta, diferente do comércio, que você trabalha sábado, domingos e feriados. É evidente que respeitando uma escala de uma jornada de trabalho, mas que você tem que estar disponível para trabalhar à noite, sábado, domingo e feriado. A construção civil ela é concentrada de segunda a sexta. O nosso salário, o piso é maior do que o piso nacional e com uma qualificação de pedreiro, carpinteiro, ferreiro, pintor, gesseiro, enfim, tem eletricista, uma gama enorme de possíveis profissões. O salário já é 40% acima do piso nacional. Então, quer dizer, é um local de oportunidades. A gente precisa só quebrar esse paradigma de as pessoas não pensam em construção civil, preferem trabalhar na loja do shopping. Né? Entendi. E se ganha melhor na construção civil, em alguns casos, e tem uma jornada de trabalho muito mais concentrada. E como é que a gente qualifica essa mão de obra? Esse é um problema somente da construção civil na Paraíba ou vocês têm visto isso acontecer no país inteiro? Não, acho que como a economia como um todo tem crescido, ela sempre vai demandar por mais mão de obra. E esse é um problema que, na construção civil especificamente, que tem tido um crescimento muito maior do que outros setores, isso fica mais latente. Na geração de empregos com carteira assinada em 2024, enquanto a economia do Estado como um todo, o crescimento foi em torno de 7%, na construção civil, isoladamente, foi de 11,5%. Então, isso mostra a nossa pressão por mão de obra. Então, é uma dificuldade que a construção civil tem e qualquer segmento da economia que esteja crescendo no ritmo que nós estamos vai sentir também. Voltar um pouquinho para o início da nossa conversa, quando a gente falava de diferenciais, da presença das construtoras paraibanas no mercado, principalmente nesse mercado de João Pessoa e de Campina Grande, onde a gente observa que existe uma presença do construtor paraibano, ele lidera, ele preenche, e ele, de certo modo, a Paraíba... construtoras de outros estados, né? A gente vê construtoras consolidadas, elas demoraram a chegar aqui na Paraíba. E isso se deu muito em função da qualidade das construtoras locais. Isso tem mudado nos últimos anos. Construtoras de outros estados têm chegado aqui na Paraíba e construtoras da Paraíba têm saído da Paraíba e ocupado espaços em outros estados?
Uma das principais características do nosso mercado e do nosso associado Sinduscom é que somos, não tenho medo de dizer o número, acho que 95, 96%, até mais um pouco, de empresas familiares e locais. Paraibanas familiares. Ou seja, isso é muito bom porque nós estamos aqui querendo o melhor para a nossa terra. Nós não estamos aqui para explorar o que ela tiver de melhor e depois voltarmos para a nossa sede, para a nossa matriz. Então, são empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável da cidade. Muitas vezes somos acusados levianamente de tudo de mal que se pense e a Construção Civil defende. Essa questão da engorda da praia mesmo é algo que se leva para o Sinduscom um interesse exclusivo por trás dessa engorda da praia, e que eu faço questão de trazer o tema novamente para deixar claro que o nosso interesse é se é bom ou não para a cidade em questões de mobilidade, produção do continente. Nada que possa vir um dia a mudar a lei do gabarito. Até porque o gabarito não vai mudar a lei do gabarito, né? O gabarito ele é norteado pela primeira quadra, a testada da primeira quadra aqui em João Pessoa. Então nada que se faça com a maré, a engorda da praia, vai mudar isso. E é uma lei estadual, né? É uma lei estadual, mas a regulamentação dela municipal usa como parâmetro a testada da primeira quadra. Então isso já coloca a praia, pode estar onde tiver, que a testada da primeira quadra que vai ser o nosso ponto de partida para aplicar a lei do gabarito. Então, voltando à questão, nós somos empresas locais comprometidas com a cidade, e a nossa qualidade, a nossa forma de trabalhar, por sermos empresas locais, temos um custo mais barato, e isso acaba inibindo grandes grupos de virem para cá concorrer conosco, porque as empresas maiores têm custos maiores do que empresas familiares, como mencionei, e a gente acaba ocupando os espaços que podia ficar para outras empresas ocuparem. Natal já passou por um processo de desenvolvimento como esse nosso, mas sem ter as empresas locais fortes como as nossas somos, certo, como as nossas são. Uhum. E aí muitas empresas de fora foram para lá, inclusive de João Pessoa. Nós tínhamos, eu acho que umas 6 ou 7 empresas de João Pessoa que atuavam em Natal, além de grandes grupos empresariais com capital aberto na Bolsa. Foi na época que as incorporadoras abriram capital na Bolsa de Valores de São Paulo e fizeram lançamentos enormes em São Paulo, em Natal, desculpa. Isso acabou por saturar o mercado deles. Foi tanto lançamento para atender, às vezes, um compromisso que assumiu com o investidor, que acabou que não foi uma coisa pensada, planejada para aquela demanda local por imóveis. Sim. João Pessoa tem um desenvolvimento muito mais sustentável. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos, não é de uma hora para outra que isso está ocorrendo. Então, nós estamos numa situação muito acima do que Natal já passou outra vez. Como estamos de lançamentos e como estamos de estoque? Para o telespectador, internauta que está acompanhando, na construção civil você tem alguns jargões que são utilizados. Tem muito estoque, ou seja, tem muito apartamento pronto que não foi vendido. Me corrija se eu estiver errado, viu, presidente? Estoque é isso. Estoque é isso. Uhum. E como é que nós estamos de lançamento? Quando a gente fala de lançamento, são novos empreendimentos que estão chegando aí no mercado. Qual a avaliação que o senhor faz desse início de 2025 e qual a sua perspectiva para esse ano? Não, os lançamentos, a olhos vistos, você anda em João Pessoa e tem vários lançamentos, um do lado do outro. E o estoque de apartamentos prontos ele é baixo, porque o nosso mercado, como a gente falou, ele está aquecido, então o nível de venda, a velocidade de venda, ela tem sido um dos fatores que nos diferenciam em relação aos demais estados do Brasil. E são muitos lançamentos que estão ocorrendo de diversos tipos, apartamentos mais compactos, para quem quer algo para investir, como apartamentos que atenda toda a família. Aí para todas as classes sociais. A gente vê isso acontecendo na cidade inteira, em João Pessoa, em Campina Grande também, mas em João Pessoa de forma mais intensa, nos lançamentos também para as classes C, D e E, né? A gente tem sem dúvida, esse processo de desenvolvimento que João Pessoa está experimentando, ele faz com que a cidade toda se beneficie. Não é só as pessoas que compram apartamento na beira-mar, que tem terreno para fazer prédio ali na beira-mar, na parte mais nobre, que está se beneficiando. Há uma distribuição de renda melhor na João Pessoa, um aumento da renda da população, o que faz com que tenha mais pessoas procurando habitação de interesse social, o Minha Casa Minha Vida. João Pessoa é um dos recordistas nos números do Minha Casa Minha Vida. E o que nos envaidece até nessa linha do Minha Casa Minha Vida, que aí também é uma coisa que afugenta grandes grupos empresariais de fora que atuam no Minha Casa Minha Vida se estabelecer aqui, porque os nossos associados, inclusive, que atuam no Minha Casa Minha Vida, faz isso com excelência total. São prédios que são verdadeiros resorts. Não é mais aquele apartamento
só para atender uma função social de casa própria para uma família. Mas são prédios com piscina, com salão de festa, com espaço para churrasqueira, academia. Isso você dá muito mais do que uma casa própria. Oferece muito mais do que uma casa própria ao cidadão, mas oferece, de fato, dignidade. Esse é um diferencial das construtoras paraibanas, né? Eu estava, inclusive, acompanhando a entrega recentemente de um conjunto habitacional popular pelo governo do estado, tinha piscina também. Isso, lá. Exatamente. Um diferencial paraibano esse, né? Exatamente. Empreendimentos feitos em parceria com a SEAP, mas que é objetivo do governo do estado, da SEAP, do incorporador, de fazer o melhor possível. Isso acaba diminuindo a inadimplência. O morador ao estar ali, ele está satisfeito com o que ele está oferecendo. Cria um pertencimento, né? Cria um pertencimento, você consegue segurar mais sua família próxima a você, porque se você tem um prédio com área de lazer, isso acaba repercutindo até nos índices de inadimplência, pagamento de condomínio, né? Exato, e você mantém sua família mais próxima. Se seu filho tem como brincar, como se divertir dentro do prédio, ele não vai para a rua, porque a rua é sempre um lugar que ele pode estar mais vulnerável. Então isso acaba tendo um lado social maior do que a gente possa imaginar. Presidente, a gente está vivendo um país que é super politizado, tem eleição foi praticamente antecipada. Quando a gente faz o recorte da construção civil, essa indústria, como o senhor disse, que representa 40% do PIB paraibano, qual é a sua perspectiva para 2025? A construção está otimista? Sim, com certeza. Estamos otimistas com o estado da Paraíba e com João Pessoa. A Paraíba ela tem sido destaque, a construção civil se destaca, mas a Paraíba em si é um estado que se destaca a nível nacional hoje. Eu acho que eu vi uma reportagem que nem era se falando sobre isso, mas era falando sobre um projeto de lei de renegociação das dívidas do estado, e aí eles mencionaram o ranking do endividamento de cada estado, e me surpreendeu, nós até divulgamos nas nossas redes sociais, não me surpreendeu a posição da Paraíba, que era o quarto menos endividado, nem dívida tem, ele tem uma dívida negativa, o dinheiro que ele tem em caixa paga a dívida. Só 3 estados estão ali próximo à Paraíba em nível de endividamento. Então é um estado que tem capacidade de investimento, e isso faz com que nós sejamos otimistas com o nosso segmento também. A gente não atua só, a gente é um complemento de tudo que a Prefeitura e o Estado tem feito, atrai pessoas para a Paraíba, e a gente consegue segurá-los aqui com a qualidade dos nossos prédios. Presidente do Sinduscon na Paraíba, Osais Mangueira, foi o nosso entrevistado de hoje. Eu quero agradecer a sua presença aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Muito obrigado, viu, por sua atenção conosco. Eu que agradeço, espero ter atendido a expectativa nas respostas que me foram feitas. A gente conversou com o novo presidente do Sinduscon da Paraíba. O Poder em Debate continua. Acesse portalcorreio.com.br/Poder em Debate. Acompanhe essa e outras entrevistas. Até o próximo episódio.